Dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Estou aqui hoje para falar mais um vídeo para vocês acerca da palavra do Senhor. E bem, meus irmãos, eu gostaria de estar lendo aqui para vocês o livro da primeira epístola universal do apóstolo Pedro, que está no seu capítulo 2 e no seu versículo 1 em diante, que fala bem assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E, meus irmãos, aqui nesta palavra está dizendo, como eu já estava dizendo, que não devemos deixar as coisas passadas habitarem sobre nós. Como aqui o apóstolo Pedro estava falando, deixando, pois, toda a malícia e todo engano, e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vais crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Ou seja, o apóstolo Pedro estava falando para nós abandonarmos todas aquelas coisas que nós tínhamos na nossa antiga vida. E assim, nos batizando, nós possamos tomar do leite racional. O que é o leite racional? O leite racional é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Que fala aqui que a palavra de Deus ela permanece para sempre. E o homem e a glória do Senhor é como a erva do campo que se seca, a flor e a erva do campo que se seca. E bem, meus irmãos, aqui está falando para que nós tomamos esse leite racional, que é a palavra de Deus, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Ou seja, a partir do tempo, com a palavra de Deus, você vá crescendo e assim, reconhecendo que Deus ele é benigno, aqui como está escrito. Que aqui fala no versículo 3, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Ou seja, se você já provou que o Senhor é benigno a partir da palavra de Deus, você sabe que ele que merece toda a glória e toda a honra, e não a nós mesmos. Porque nós não somos dignos de nada, meus irmãos. Nós só estamos aqui de passagem. Ou seja, só estamos aqui para cumprir nosso propósito para a glória do Senhor, e assim vivermos a nossa vida eterna com Ele, para todo sempre. Ou seja, meus irmãos, não fiquem sob suas vontades. Busquem Jesus Cristo de coração. Façam como se hoje fosse literalmente o seu último dia, porque não sabemos do amanhã, meu irmão. Ou seja, se Deus está falando para você fazer algo hoje, faça. Se Deus está falando para você simplesmente falar a palavra, começar a gritar, simplesmente grite e fale da palavra do Senhor. Se Deus está falando, meu filho, eu quero que você ore mais, então comece a orar mais. Porque Deus ele dá uma chance hoje. E se você ignora, amanhã pode ser muito tarde, meus irmãos. Porque o amanhã não nos pertence, e sim pertence somente a Ele, o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, meus irmãos, não despreze a misericórdia, a piedade e o amor de Deus. Porque Deus ele é benigno, Ele é bom e Ele é bondoso, meus irmãos. Me perdoe pela palavra, porque eu não sei falar. Mas enfim, na verdade, pronunciei errado. Mas, continuando, meus irmãos, Deus ele é quem merece toda a honra e glória, meus irmãos. Porque Ele nos criou, não foi para nos maltratar. Desde o início do mundo, Deus ele criou e nos tratou com amor. Até quando ele expulsou Adão e Eva do Éden, ele deu para eles roupas de couro. Imagine o quão amoroso é isso. Ele nem deixou eles nus. Simplesmente deu uma roupa de couro e falou as coisas que o homem deveria ter de pagar porque ele pecou. Mas mesmo assim, Deus ele foi cuidando de Adão e Eva, sustentando eles até o fim da vida deles, para que assim tivesse o cumprimento da promessa de Jesus Cristo, para que assim Deus tivesse contato com seus filhos novamente. Tudo foi planejado desde o início do mundo. Ou seja, meus irmãos, não sejam como falam os livros de história, como tem a religião lá dos calvinistas, de que seu destino já está selado. Que dizem, simplesmente diziam que se você já oravam por você e falavam que você simplesmente já estava condenado ao inferno, ou se você já estava literalmente ordenado ao céu. Mas isso não faz sentido. Qual o sentido de você se arrepender e mesmo assim você está condenado ao inferno? Não faz o menor sentido, meus irmãos. Ou seja, é tudo a partir da sua decisão. Se você se arrepende hoje genuinamente para Jesus Cristo e se rende, você já está salvo, meu irmão. Seguindo uma vida cristã,
de sofrimento, renúncia e entregando seu coração a Deus e seu dia a Deus todo santo dia e seguindo conforme a palavra, você está salvo. Agora, se você faz todas as coisas que o mundo faz, seguir todos os seus prazeres da sua carne, todas as suas bebedices, aí, meu irmão, não posso te dizer nada, porque você não está fazendo a vontade do Pai. Ou seja, você já está indo ao caminho da perdição. Ou seja, meus irmãos, busca Jesus Cristo, meus irmãos, como se hoje fosse o seu último dia. Pois, como aqui está escrito, deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Ou seja, para que deixamos todas essas coisas ruins para trás, como é a malícia, o engano, o fingimento, a inveja e toda a murmuração. E desejaremos todo santo dia, afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, que não é falsificado, meus irmãos. A palavra, a luz, a comida, tudo que Deus oferece, nada é falsificado, tudo é puro e verdadeiro, meus irmãos. Ou seja, todo fruto do Espírito é bom. Então aceite, meus irmãos, de coração aberto e não negue o nome de Cristo. Vá com todo o seu coração aberto para Cristo, porque Ele não te desprezará, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve, meus irmãos. E, continuando esta palavra, meus irmãos, nós devemos buscar a Jesus Cristo. Não estou falando para você simplesmente largar tudo, te forçando e falar, aquele cara me forçou a seguir. Não. Isso aqui é só um convite a você para seguir a Jesus Cristo e aceitar Ele. Só estou falando a verdade, porque muitos dizem, siga Jesus Cristo que você vai ser rico. Simplesmente é assim, tipo, você pode até ser rico, como tinha um discípulo oculto de Jesus, que era José, que eu esqueci o sobrenome dele, mas ele foi rico, ou seja, ele prosperou. E sim, dá para prosperar sendo crente. Não tem essa de que cristão tem que ser pobre e acabou. Não, não existe isso. Todos os homens da Bíblia foram ricos e você simplesmente tem que ser pobre? Qual o sentido disso? Deus, ele tem um propósito na sua vida. E esse propósito sempre, e o seu dom, ele pode estar atrelado ao seu propósito. Ele pode te ajudar a chegar no seu propósito. Ou seja, use seus dons com oportunidade. E quando vê uma oportunidade, comece a usar. Mesmo com medo, mesmo sem preparo. Porque se você esperar a hora certa, nunca que você vai conseguir fazer. Você tem que fazer mesmo despreparado, mesmo não sabendo nada. Porque é assim que você vai conseguir fazer. É despreparado mesmo. A perfeição não vem a partir de muito preparo. A perfeição vem a partir da sua coragem. Porque do que adianta o lutador se preparar por mais de 10 anos e nunca ir lutar porque estava com medo? Eles vão mesmo com medo e vão lutando com a força que eles têm. Ou seja, meus irmãos, quando você for lutar, quando você for para as suas batalhas como cristão, não tenha medo. Vá sem preparo mesmo, confiando em Deus. Porque a força que vem não é sua. A força que vem é do Senhor. Ou seja, meus irmãos, como aqui está escrito, desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional. Desejem todo dia a palavra de Deus. Desejem todo dia a Deus, meus irmãos. E o que é a palavra de Deus, meus irmãos? É simplesmente Jesus Cristo, porque Ele é a palavra de Deus. Como está escrito lá em Gênesis, que no começo tinha um Pai, a palavra de Deus e o Espírito Santo. O que é a palavra de Deus? É Jesus. Ele estava lá desde o começo, meus irmãos. E gostaria de estar compartilhando essa palavra com vocês, para que vocês conheçam mais da palavra sobre as epístolas, meus irmãos. E busquem Jesus Cristo, porque Ele está voltando. E Ele pode voltar literalmente hoje, amanhã, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, não sei. Mas os sinais do mundo estão aí para nos avisar. Eu estou falando isso para assustar ninguém, e sim para confortá-los. Porque nosso Senhor está vindo, meus irmãos. E isso é motivo de alegria, meus irmãos. Nosso Pai, nosso querido Senhor está voltando. Ou seja, não fiquem assustados. Sejam, como aqui está escrito, desejar afetuosamente como meninos novamente nascidos. E eu vou ler aqui novamente o versículo todo. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações, desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vai descrescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Ou seja, busquem a cada dia a palavra do Senhor. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que você sofra, porque a cada dia que você se esforça, Deus está vendo e Ele te recompensará. Então não tenha medo, meus irmãos, de falar sobre a palavra de Jesus, a palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Não tenha medo de orar, não tenha medo de jejuar.
Não tenha medo de falar da palavra de Deus, não tenha medo de ler a Bíblia. Simplesmente vá, meu irmão, mesmo com medo, mesmo despreparado e mesmo sem forças, porque a força não é sua, a força vem de Deus. E muito obrigado por ter visto esse vídeo, meus irmãos. E, como é que se esquece na palavra? Deixem toda a malícia, todo engano, infringimento e inveja, todas as murmurações, e desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos do leite racional, não falsificado para que por ele vá descrescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Ou seja, leia uma palavra não para simplesmente ler por ler para saber, mas sim para crescer espiritualmente e fisicamente, meus irmãos. E também financeiramente e espiritualmente. Para reconhecer que o Senhor é benigno de toda a sua glória e toda a sua honra e todo louvor, meus irmãos. Para que todo ser vivo louve ao Senhor. E Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo, meus irmãos.